Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá pessoal, aqui é Valdir Franzini, dando um grande abraço a todos, obrigado pela sua audiência, estar nos acompanhando aqui no podcast Academia do Agro. E hoje nós vamos dar as boas-vindas à doutora, à pesquisadora Ieda de Carvalho Mendes, no nosso podcast. Com uma trajetória brilhante na área de agronomia, Ieda é pesquisadora da Embrapa desde 1989, onde tem se dedicado ao estudo da microbiologia do solo e bioindicadores de qualidade do solo. Seu trabalho inovador resultou na criação da tecnologia de bioanálise de solo, BioAS. Tecnologia essa da Embrapa e que integra enzimas biológicas às análises de solo de forma pioneira no mundo. Através de sua liderança na rede Embrapa de bioanálise de solos, Ieda contribui para a sustentabilidade e eficiência das atividades agrícolas no Brasil. Bacana, né, pessoal? Então vamos conversar com a doutora Ieda. Podcast Academia do Agro. Bem-vindo, Ieda. Tudo bem? Olá, pessoal. Olá, Valdir. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui com vocês. Uma honra, uma alegria muito grande fazendo parte desse bate-papo. Muito obrigado, viu? Bom dia. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, Ieda. E aí, fala pra mim, onde tudo começou? Conta um pouquinho a sua história para nós. Nossa, meu Deus do céu, minha história, olha, são 57 anos, hein? Vai ficar muita coisa aqui. Não, olha, gente, eu sou aqui de Brasília, sou filha de lavradores. O pessoal saiu do Goiás, saiu da roça, veio para Brasília para ajudar na construção da capital. Eu nasci em 1966, sou candanga e sempre quis fazer alguma coisa assim relacionada com natureza. Meu negócio era a gente tomar cuidado desse planeta, porque a gente só tem esse planeta, não tem outro lugar para ir. Então eu tinha que contribuir de alguma forma para o nosso planeta. Aí eu pensei em fazer ecologia, biologia, aí depois no final eu pensei assim, não, acho que é melhor fazer agronomia, porque aí eu vou ajudar a gente a ter uma agricultura que conviva mais em paz com a natureza, que seja mais harmônica com a natureza. E aí escolhi agronomia, o resto da história vocês já sabem, né? Formei na UNB, na Universidade de Brasília, foram 5 anos maravilhosos. Depois, logo em seguida, fui contratada na Embrapa, com 23 anos. Gente, naquela época a gente era contratado com 23 anos. E aí, vim para a Embrapa, fui trabalhar no grupo de microbiologia dos solos. Na Embrapa Cerrados eu já estou, embora eu tenha sido contratada em 89, eu já estou lá desde 1986, então já são quase 37 anos de Embrapa. E lá na Embrapa, inicialmente, Valdir, eu tive a oportunidade de trabalhar com a parte de fixação biológica de nitrogênio na soja. Participei dos trabalhos que culminaram com o lançamento das estirpes CPAC7 e CPAC15, as nossas queridas 5080 e 5079, que são utilizadas até hoje no inoculante comercial de soja, imagina, né? Na época lá com o nosso grupo lá, o Pérez, o Alerte e o Milton. E então foi super legal, isso aí a gente lançou essas estirpes em 1993. Elas são recomendadas até hoje, estamos fazendo esse ano de 2023, 30 anos do lançamento das estirpes CPAC7 e CPAC15. Vocês estiveram aqui no podcast, a Mariângela, o Mar, com certeza falaram, né, das contribuições da FBN para o Brasil. Só por não utilizar, falando de insumo biológico, né, no caso da soja, quase 17 bilhões de dólares por ano por a gente não utilizar adubo nitrogenado, só utilizar as nossas estirpes que foram selecionadas aqui na Embrapa Cerrados, né? Então, assim, foi um trabalho muito importante. E depois fui fazer o doutorado. E aí no doutorado, o pessoal aqui, né, o Pérez e tal, me orientou o seguinte: olha, Ieda, vai lá, faz a parte de FBN, vamos estudar ecologia de risóbio, mas aproveita também para aprender outras coisas relacionadas à qualidade de solo, ao funcionamento da maquinaria biológica do solo, saúde do solo. E assim eu fiz. Então a parte do meu doutorado foi dedicada à ecologia de risóbio, nos capítulos da minha tese, e o outro capítulo foi com indicadores de qualidade, de saúde do solo. Lá eu tive a oportunidade, nos Estados Unidos, tive a oportunidade de trabalhar com o Richard Dick, que foi um professor que é filho do Tabatabai, que foi o professor que começou os estudos de enzimologia no mundo, né? E aí eu voltei em 99, depois do doutorado, e comecei esse trabalho de caracterização da biomassa, da atividade microbiana nos solos de cerrado. Esse trabalho depois evoluiu para o projeto Bioindicadores de Qualidade de Solo, que a gente tem esse projeto desde 2004.
Então já lá se vão 20 anos, né? E esse trabalho todo resultou aqui no lançamento da tecnologia de bioanálise do solo. Então, basicamente, resumindo minha história profissional, é isso aí, gente. Essa foi a minha trajetória. Você sabe que, assim, é um flash, né? A gente tá fazendo um flash, fazendo um déjà vu, como falam, mas é que é importante também, e até para lembrar a todos, nossos ouvintes sabem disso também, nós somos atores, né? Dessa evolução tremenda do nosso agrobusiness, do nosso agronegócio, da evolução que o Brasil está tendo, né? Cada vez mais marcante, mais pujante. Então, nós somos atores também, nós somos participantes, como você, como Maria Ângela, como Marco Antônio, tantos outros, inúmeros colaboradores, né? E é muito gratificante ver esse ponto que nós chegamos e principalmente o que nós estamos deixando para essas novas gerações que estão chegando aí. Eu acho que isso aí talvez seja o mais importante, porque o pessoal já vem com um ferramental na mão, já vem com possibilidade de ir muito mais longe do que às vezes até nós poderíamos ir com os recursos que tínhamos na época, né, Ieda? E aí, falando nisso, aproveitando o que eu comentei dessa evolução, para você, qual é o seu sentimento hoje em termos da evolução dos insumos biológicos para a sustentabilidade do Brasil e do mundo? O Valdir, você falando nessa questão aí da evolução, né? Então, eu lembro que eu participei da festa de 15 anos da Embrapa Cerrados. Hoje a Embrapa Cerrados comemorou 48 anos. Então, você imagina, né? Realmente a gente é protagonista dessa história. E o que eu falo, você perguntando aí com relação aos insumos biológicos, né? O que eu acho é o seguinte, o melhor da vida vai começar. Galera, vocês que estão começando agora na agronomia, gente, o melhor vai começar agora. Acreditem. É uma nova fase que está vindo por aí, uma nova fase onde a nossa compreensão está melhorando muito. Então, tudo tem seu tempo, né? Então, a gente teve a Revolução Verde, apostando nas cultivares, no melhoramento, nos adubos químicos, no uso de pesticidas. Mas a vida é uma evolução, como o Valdir falou, né? É um caminho, né, que você faz, né? Então, assim, nesse caminho, nessa evolução toda, a gente agora está vendo essa nova era, a Maria já até fala, né, que é a micro-revolução verde, né? Nós tivemos a Revolução Verde, agora nós estamos tendo essa micro-revolução verde, onde está caindo a ficha das pessoas, né? E o que é a ficha? A ficha é você realmente sentir que você tem que ter uma agricultura sintonizada com a natureza, e não uma agricultura que se opõe à natureza. Então, a agricultura que se opõe à natureza é aquela agricultura baseada no monocultivo, né? Então, esse monocultivo que acaba favorecendo a ocorrência de doença, de pragas, né? Lá, uma grande entrada de insumos químicos, adubos químicos. E agora que está caindo a nossa ficha que a gente tem que imitar a natureza, que a natureza é a grande pesquisadora desse planeta e é o nosso melhor template, o nosso melhor design. Então, que a gente vê a importância da gente ter rotação de culturas, biodiversidade dos nossos sistemas agrícolas, plantio direto, né? E aí a importância também da gente ter uma agricultura baseada em processos e não em produtos. Então, você estimular realmente o componente biológico do seu solo, né? Seja através de boas práticas de manejo ou mesmo através de produtos biológicos. Então, assim, o que eu falo é que realmente, assim, eu vejo isso aí com uma alegria muito grande, é uma verdadeira mudança de paradigma, faz parte de todo esse processo de evolução. O pessoal, às vezes, quer falar mal da Revolução Verde. Eu não falo mal da Revolução Verde de jeito nenhum. Eu acho que tudo são etapas no desenvolvimento da humanidade, na evolução, como você falou. Essa palavra é ótima. Evolução é uma palavra muito boa, né, gente? Então, assim, é evolução. Eu falo assim que hoje eu com 57 anos não penso da mesma forma que eu pensava aos 18. A gente vai evoluindo, graças a Deus, né? Eu queria, aquela história, a gente queria ter o corpinho de 18 com a cabeça de hoje, né? Mas é isso mesmo, então na agricultura é a mesma coisa, né? Então assim, eu vejo assim, gente, a gente está abrindo um novo momento na agricultura e olha, eu falo, melhor vai começar. É a famosa micro-revolução verde que a Maria Ângela fala, e eu acho que é isso mesmo, sabe? Assim, é um momento único na história da agricultura e que a gente está inaugurando isso aí, né? Nesse processo de evolução, né? Cada vez mais rompendo paradigmas, quebrando paradigmas, né? Eu sempre falo pro pessoal, Valdir, quando eu ia para agronomia, fiz agronomia de 1982 a 1987. Eu lembro direitinho, meu professor de fitotecnia, ele falava assim, olha, nas entrelinhas do milho tem que ser tudo limpo. Tem que usar herbicida, ou então fazer cultivo mecânico. E hoje em dia a gente fala para o agricultor plantar braquiária junto com o milho. Imagina, gente!
Então, o pessoal hoje não tem ideia da quebra de paradigma que isso aí é, mas a gente sabe o que é. Então, assim, a gente está publicando um livro agora aí, internacional, sobre saúde do solo e agricultura no Brasil, né? Eu falo, gente, é quebra de paradigma, é muita mudança, sabe? Assim, as coisas mudaram rápido demais e muitas vezes as pessoas não se tocam disso, né? Mas o fato é, gente, o melhor vai começar. Parabéns vocês que estão aí, agrônomos do século XXI. Olha, os desafios para vocês vão ser fantásticos, viu? Parabéns. Vão ter muitos desafios, né? Pesadíssimos. Mudança climática, produzir mais com menos. Mas olha, as possibilidades também tecnológicas que estão surgindo com a parte de biologia do solo, né? Insumos biológicos, saúde do solo também são fantásticas. Então, eu vejo isso aí com um olhar muito otimista, muito assim, contente também, sabe? Da gente estar percebendo essa importância de estar sintonizado com a natureza, no final das contas, né? Podcast Academia do Agro. E uma das coisas que nos empolga é justamente ouvir pessoas como você, como eu, como outros aqui passaram, como a Mariângela, como tantos outros. É o entusiasmo com aquilo que faz, que fez e o que está por fazer. Então, isso é contagiante. Espero que isso aqui entusiasme, com certeza, e vai inspirar muitos dos nossos ouvintes. Porque, gente, assim, tinha uma frase que dizia antigamente assim, olha, neste mundo nada se cria, tudo se copia. Verdade, é verdade. Só que quando a gente fala em inovação, é semelhante a isso. A gente pega aquilo que já existe e melhora. E inova, e coloca algo melhor. E com as ferramentas, com as descobertas, com as coisas novas que estão vindo aí, nós estamos fazendo as coisas ficarem cada vez melhor. Cara, isso aí é muito bacana, é muito bacana. Mas, Ieda, eu não sei se eu vou falar, vai ser antes ou vai ser depois, mas eu vou te fazer a pergunta e você me diz como é que era antes e como é que é hoje. A questão de interpretação dos indicadores biológicos de qualidade do solo. O que era antes, como é que a gente se virava e o que é hoje e o que está por vir? Então, Valdir, o que era antes era o seguinte, quando o agricultor mandava uma amostra de solo para o laboratório, basicamente ele só tinha como acessar os componentes de química, e quando a gente falava de física do solo, basicamente os teores de argila, silt e areia, né? A coisa mais próxima do componente biológico que a gente tinha na nossa análise de solo é a matéria orgânica, que, claro, é o principal componente de fertilidade dos nossos solos, principalmente aqui nos ambientes tropicais, né? Então, a gente tinha uma grande lacuna na nossa análise de solo, que era a ausência do componente biológico. E a biologia é a base da saúde do solo, porque quanto mais biologia, mais vivo o meu solo, mais saudável o meu solo. Quanto menos biologia, menos vida, mais adoecido, mais doente o meu solo. Então, a gente tinha essa ausência do componente biológico. E aí, quando a gente começou esse projeto de bioindicador de qualidade do solo aqui na Embrapa, nosso objetivo não era só publicar trabalho técnico-científico falando assim, efeito do plantio direto na biomassa microbiana ou na respiração, efeito da integração lavoura-pecuária. Não, o nosso objetivo realmente era inovar. E o que era inovação? Era trazer esse lado teórico da pesquisa, mas transformar ele numa solução tecnológica, viabilizar uma solução tecnológica. E o que foi essa solução tecnológica? Foi essa tecnologia de bioanálise de solo, que agora empodera o agricultor, o agrônomo, o consultor, para que ele possa saber como é que está o funcionamento da maquinaria biológica do seu solo. Então, essa que foi a grande inovação. Foi transformar aquilo que todo mundo fazia, publicava paper e parava ali no paper, mas fazer aquilo ali virar uma tecnologia. E para aquilo ali virar uma tecnologia, a gente tinha que saber interpretar os que a gente estava analisando, né? Então, como é que eu interpreto uma enzima, o valor de uma atividade enzimática? Aí eu falo, né, que essa tecnologia de bioanálise do solo é como se fosse o exame de sangue do solo, né, que nos permite detectar problemas assintomáticos de saúde do solo antes que eles se reflitam nas nossas lavouras. E aí, quando você faz um exame de sangue, você mede lá o colesterol ou a glicose, você tem que saber se aquele valor lá, 90, se aquele valor tá bom, tá médio, tá alto, 90, mas 90 e daí, né? 90 o quê? Então, aí que veio a questão toda da gente desenvolver estratégias para interpretar os valores individuais desses níveis de atividade enzimática no solo, para fazer com que essa determinação de enzimas virasse uma tecnologia, né? E com isso aí o agricultor pudesse tirar uma informação importante que desse a ele suporte para tomadas de decisão de manejo. Então, foi assim que essa questão de inovação na bioanálise se transformou em realidade, né? Então, foi um estudo, por isso que eu falo assim, às vezes a pessoa assim, pensa que começou do ontem. Não começou do zero, não. Desde 1999 a gente está dando aí nos congressos palestras, né?
mostrando a evolução desse trabalho, mas que no final culminou com isso aí. Hoje a gente tem parâmetros que permitem ao agricultor avaliar a saúde do solo, sabendo exatamente o que avaliar, as duas enzimas, quando avaliar, a época de avaliação, como avaliar, né? E principalmente como interpretar aquele número. Então, o que eu posso aprender desse número aqui? E ao interpretar aquele número, ele ter suportes para tomadas de decisão de manejo importantes que vão implicar na manutenção ou mesmo na recuperação da saúde do solo dele, né? Que é o grande trabalhador da lavoura dele. Não sei se eu expliquei direitinho, mas mais ou menos isso aí. Não, perfeito. Podcast Academia do Agro. E aí agora, por isso que eu não sabia se vinha antes ou depois, mas agora eu faço a pergunta. E o que é a tecnologia bioácido? Como é que surgiu? A ideia você já me disse, né? A ideia que como ela se desenvolveu e tal, mas conta para nós um pouquinho desse processo, como é que ela funciona, um pouco mais desses detalhes. A bioanálise, então, veio exatamente para preencher aquela lacuna que a gente tinha nas análises de solo, que eu mencionei anteriormente. Então, agora, a gente tem duas enzimas, a beta-glicosidase e a arilsulfatase. A beta-glicosidase é do ciclo do carbono, a arilsulfatase é do ciclo do enxofre. E com apenas essas duas enzimas, a gente consegue avaliar, juntamente com a matéria orgânica, a condição de saúde dos nossos solos. Então, a bioanálise consiste na agregação dessas duas enzimas às nossas análises de rotina de solo. Ela é uma análise que é feita na pós-colheita das nossas lavouras. Então, se você planta soja, milho, após a colheita do milho e safrinha, a profundidade de coleta da amostra de solo é na camada de 0 a 10 centímetros. E essa amostra é enviada para laboratórios que foram capacitados pela Embrapa, que são laboratórios da rede Embrapa de bioanálise de solo. Nesses laboratórios, esses resultados é feita a avaliação das enzimas e a gente também interpreta e devolve um laudo para o agricultor. E com esse laudo, o agricultor tem como saber se o solo dele está saudável, está adoecendo, está doente ou está em recuperação. Então é assim que funciona. Eu falo, né, que é como se fosse o exame de sangue do solo, né? Muitas vezes você faz um exame de sangue, você acha que tá tudo bem com você. Aí você pega o resultado e você vê lá, nossa, colesterol, glicose, gordura no fígado. E aí, com base naquilo ali, você vê, nossa, eu tava achando que eu tava tão bem, mas agora eu tenho problema, então eu vou cuidar desse problema que eu tenho, né? Antes que esse problema se reverta num AVC, num infarto, ou alguma coisa, né, terrível desse jeito. Então é a mesma coisa com a bioanálise. É como se fosse esse exame de sangue do solo, que com base nessas duas enzimas e na matéria orgânica, você vai conseguir saber exatamente o estado de saúde do seu solo. E aí, Valdir, aqui uma coisa muito interessante, porque duas enzimas e a matéria orgânica. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas só duas enzimas, né? São duas enzimas, mas assim, são duas enzimas que, como eu falei, né? Frutos de 2 décadas de pesquisa. E é impressionante mesmo como que só com duas enzimas e a matéria orgânica, a gente consegue chegar nesse nível de detalhamento da saúde do solo. Saudável, adoecendo, doente em recuperação. Isso, gente, é uma coisa, assim, única no mundo. Toda a calibração da bioanálise foi feita em relação a rendimento de grãos e matéria orgânica, seguindo os mesmos princípios da calibração de nutrientes. Então, por exemplo, a gente trabalhou muito com o Djalma Martião Gomes de Souza, né? O Djalma que faleceu já tem 3 anos, fez 3 anos agora em setembro. Então, da mesma forma que o pessoal define os níveis críticos de fósforo, potássio, cálcio, nitrogênio no solo, né? Que é em relação ao rendimento de grãos das lavouras, nós fizemos a mesma coisa com as enzimas, né? Por orientação do Djalma. Então, a gente sempre trabalhava a fertilidade com a biologia juntas, porque elas não podem andar separadas, né? Então, a gente fazia aquelas curvas de respostas e da mesma forma que você define os níveis críticos de fósforo em relação ao rendimento das culturas, a gente fez com relação às enzimas, né? Então, o nível de atividade enzimática para atingir 80% do máximo rendimento de grãos é o nível considerado adequado. O nível de atividade enzimática para atingir 40% do máximo rendimento de grãos era considerado um nível crítico inferior. E como esses níveis críticos variam em função do teor de argila dos nossos solos, nós desenvolvemos algoritmos de interpretação que vão calcular esses níveis críticos em função do teor de argila dos nossos solos. Então, nas areias, os níveis críticos são bem diferentes dos solos de textura média, argilosa e muito argilosa. Então, essa foi a nossa grande contribuição. Desenvolver esses algoritmos de interpretação para a gente poder entender o que o nosso solo queria nos dizer utilizando essas duas enzimas. Então, eu falo que é um diálogo bioquímico com os nossos solos. Porque muitas vezes os nossos solos estão quimicamente excelentes, mas eles estão doentes. E isso não aparecia na nossa análise de solo. E agora com a bioanálise a gente consegue detectar isso perfeitamente. Então, duas enzimas e mais a matéria orgânica, e a gente começa agora a estabelecer um diálogo bioquímico com os nossos solos. Por isso que eu falo para o pessoal que o melhor da agricultura vai começar agora, porque agora a gente conversa com o solo conversa com a gente. Gente,
Não estou ficando louca, não estou ficando maluca. É porque quando eu vejo, todo dia eu entro aqui no meu placar da saúde do solo, sabe, no nossa plataforma web, que nos conecta aos laboratórios, e eu vejo, é claro, gente, é muito impressionante, sabe? Saudável, adoecendo, doente, em recuperação, diálogo bioquímico, seu solo agora conversando com você. Então agora, eu falo, a gente está empoderando, né, os agricultores, os agrônomos. Agora, o pessoal me pergunta assim, o que eu faço para melhorar a saúde do meu solo? Eu falo assim, olha, vai depender de fazenda para fazenda, né? O Maranhão é uma coisa, lá no Rio Grande do Sul é outra, no Paraná é outra. Mas o importante é que agora você pode testar aquilo que você acha que vai funcionar e ver se o seu solo está te respondendo ou não. Então, né, esse diálogo bioquímico com o solo por meio dessas duas enzimas. Ieda, você comentou Maranhão, você comentou Rio Grande do Sul. Essa tecnologia ela é aplicável em qualquer um dos biomas do Brasil, a qualquer uma das culturas, ou ainda tem auferições e tem melhorias nesse sentido? Então, Valdir, olha só, ela foi desenvolvida inicialmente para as áreas de culturas anuais no Cerrado. Depois a gente expandiu esses algoritmos para o Paraná. Mas o que a gente está vendo agora é que a mãe natureza tem uma linguagem comum. E essa linguagem, embora a gente ainda não tenha esses algoritmos otimizados para as outras regiões, esses algoritmos que a gente desenvolveu para o Cerrado e para o Paraná, para as áreas de culturas anuais, eles estão funcionando muito bem para os demais estados da região sul, então Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e não só para as áreas de culturas anuais, mas também para as áreas de cana, café, eucalipto, pastagem. Então, hoje a gente está trabalhando na calibração da BioAS para essas áreas de cana, pastagem, café. Mas o que a gente tem visto é que os algoritmos que a gente já desenvolveu para as áreas de culturas anuais estão funcionando muito bem para essas culturas também. Então, aparentemente, o que fica na gente, né, é o que eu falo, essa comunicação com a natureza, né? Então, por exemplo, se você tem um determinado nível X de matéria orgânica no solo, e a esse determinado nível X de matéria orgânica estão associados níveis A e B de atividade enzimática, isso aí, a nossa hipótese originalmente era de que isso aí seria influenciado pela qualidade e quantidade do resíduo vegetal que entra no solo. E é verdade, é sim. Mas é que no final, essa quantidade, ela acaba independendo disso aí. Olha que loucura. Então, assim, se eu tenho uma área de cana e essa área tem 1%, esse solo tem, vamos supor, 50% de argila, mas ele está com 1% de matéria orgânica e os níveis de atividade enzimática estão baixos, se fosse soja, se fosse eucalipto, se fosse pastagem, no final o resultado seria o mesmo, um solo doente. Então, isso é que está sendo interessante, entendeu? Que embora a tecnologia originalmente tenha sido calibrada para o Cerrado, para o Paraná, para as áreas de culturas anuais, a gente tem visto que pessoas de vários locais do Brasil, norte, nordeste, e com outras culturas perenes e semi-perenes, cana, café, palma, macadâmia, é impressionante, eles estão respondendo. Pode até que a gente possa, eu acho que a gente vai realmente assim, melhorar, vai otimizar. Mas, por enquanto, eles estão funcionando bem, né? Então, a gente está trabalhando para realmente deixar eles não no bom, no ótimo, né? Mas, hoje, então, né? Respondendo objetivamente a sua pergunta, a BioAS está calibrada para as áreas de Cerrado e Paraná, mais culturas anuais, mas esses algoritmos já servem para a região sul e Santa Catarina. E mesmo que você tenha áreas que não sejam de culturas anuais e queira submeter essas amostras para os laboratórios da rede Embrapa, pode ficar tranquilo que vai vir uma interpretação para você muito boa com relação ao seu estado de saúde do solo. E como é que o agrônomo, o consultor, o técnico, o produtor utiliza, pode fazer uso dessa tecnologia? Como é que está, você falou da rede, né? A rede Embrapa aí de bioanálise. Como é que ela está constituída? Onde que ela está presente? Em qualquer local é fácil isso? Como é que funciona? Então, gente, o modelo como a tecnologia foi estruturada foi um modelo muito interessante. E assim, é o único no mundo. Porque como é que foi? A Embrapa não vai fazer análise de atividade enzimática, não. Nós estamos capacitando laboratórios comerciais de análise de solo para que esses laboratórios façam essas análises com excelência. E esses laboratórios são conectados à Embrapa por meio de uma plataforma web que chama Módulo de Interpretação da Qualidade do Solo, MIQS. Então, o laboratório faz a determinação, submete os resultados nessa plataforma, a plataforma interpreta os valores de atividade enzimática, falando se eles estão alto, médio, baixo, e calcula índice de qualidade do solo. E também calcula, dá nota para 3 funções muito importantes relacionadas à nutrição das plantas que são exercidas pelo solo. A função ciclagem de nutrientes, a função suprimento de nutrientes e a função armazenamento de nutrientes.
E aí, a gente calcula, dá esses índices, dá essas notas que variam sempre de 0 até 1, todos esses algoritmos calibrados em relação ao rendimento de grãos e matéria orgânica. E aí, no final, com a combinação da pontuação das funções das enzimas e da matéria orgânica, o agricultor vai saber se o solo dele está saudável, quando as duas funções pontuam no verde. Então, alta enzima e alta matéria orgânica, o solo está saudável. Quando o solo começa a adoecer, a matéria orgânica ela é mais lenta. Então, ela não muda, mas a enzima muda. Então, a matéria orgânica permanece no verde, a enzima fica no vermelho. Então, você tem um solo adoecendo. Se esse processo de adoecimento persiste, não só a enzima vai ficar no vermelho, mas a matéria orgânica também. Então, o solo doente é baixa pontuação na enzima, baixa pontuação na matéria orgânica. E se o solo está recuperando, como novamente a enzima é mais sensível do que a matéria orgânica para detectar as mudanças que ocorrem no solo, a enzima aumenta no solo em recuperação e a matéria orgânica continua baixa. E se você continua recuperando o seu solo, ao longo do tempo, a matéria orgânica também vai subir. Então, você vai ter enzimática. Agora, olha só, tudo isso com base em duas enzimas e na matéria orgânica, mostrando, e isso é o que é mais assustador dessa tecnologia, mostrando para o mundo que avaliar a saúde do solo não é uma coisa complexa, é uma coisa simples e que todo mundo consegue entender. Então, com base na matéria orgânica e nas enzimas. E tudo isso aí, novamente, né, calibrado em relação ao rendimento de grãos e matéria orgânica. É assim que funciona. E com base, de posse dessa informação, o agrônomo vai ver o que ele vai fazer. Então, se o meu solo está saudável, o time que está ganhando, você não mexe, né? O time está ganhando, opa, vou continuar com esse manejo aqui. O solo está saudável. Tá, meu solo tá, esse manejo está favorecendo a saúde do meu solo, não vou mexer em nada. Mas se o meu solo já estiver adoecendo, você já vai ter que ligar aquela luz de alerta, né? Olha, o meu solo está adoecendo, meu manejo não está legal. O que eu tenho que fazer para não deixar o meu solo ir para a condição de doente? O que eu tenho que melhorar aqui na minha lavoura, né? E aí, o que eu tenho que melhorar? É a rotação de culturas, minha rotação não está ruim, a qualidade do meu plantio direto não está boa, eu tenho que fazer uma braquiária com 18 meses ao invés de uma braquiária com 6 meses. Então, ele vai avaliar. Se o solo está doente, se o solo está na UTI, aí você sabe, na UTI o remédio tem que ser um remédio drástico, não pode ser o mesmo remédio que você vai usar para uma pessoa que ainda está adoecendo, né? Tá na UTI, você vai ter que ver realmente o que você vai ter que fazer ali, né? Às vezes não adianta só uma vacina, você tem que tomar um tratamento assim, muito mais intensivo para tirar aquele solo da UTI, um tratamento de choque, né? E aí, a partir do momento que você começa a recuperar aquele solo, você está vendo que ele tá realmente respondendo, aquele manejo está recuperando a saúde dele, o agrônomo usa aquela informação para continuar naquela linha de manejo, né? Então, por isso que eu falo que agora a bioanálise veio para empoderar o agrônomo, o agricultor, porque agora a gente vai usar a agronomia, entendeu, gente? O que eu falo é um novo momento que está começando, um momento muito mais desafiador. Às vezes o agricultor chega para mim e fala assim, até semana passada eu estava dando uma palestra em Rio Verde, o agricultor chegou para mim e falou assim, como é que eu faço para colocar beta-glicosidase e arilsulfatase no meu solo? Eu falei assim, como é que você faz? É manejo. Não existe milagre, existe capricho. Manejo você constrói. É através das boas práticas de manejo que você vai construir um solo saudável, resiliente e produtivo. Não existe milagre. Não adianta você pensar que você vai ali, como você compra adubo. 3 toneladas de NPK. Não, você não vai comprar 2 toneladas de enzima. Não, você vai ter que construir isso aí no seu solo. Se você degradou, agora você vai ter que regenerar. Então, e aí é aquela história, né? E aí que vem a coisa bonita da agronomia, né? Você entender que você faz parte de um todo, né? Meu solo está doente, perdeu matéria orgânica, a biologia está lá no zero, o que eu tenho que fazer para recuperar esse solo? Aí você vai lembrar, as plantas, né? As plantas que conectam o céu com a terra. Então, quais as plantas que vão aportar carbono no meu solo doente? Muitas vezes o solo doente está em condições químicas excelentes. Antes da bioanálise, numa situação como essa, de solo doente com a química excelente, o que o pessoal fazia? Colocava mais adubo, mais pesticida. Não é assim que se recupera a saúde do solo. Adubo e pesticida no solo doente é o remédio certo para a doença errada. O solo já está quimicamente corrigido. Então, o que você tem que mexer? Você tem que mexer com as plantas, que é as plantas que vão modular todo o funcionamento do sistema biológico, porque elas fazem a fotossíntese, conectam o céu com a terra. Então, é a braquiária, de repente são os mix, mas é aí que você vai começar a usar a sua agronomia, entendeu? Nesses solos adoecendo e doente. Aí agora que você vai realmente, por isso que eu falo, né, gente? É uma nova fase. E o mais legal com a bioanálise é que ao mudar essas práticas de manejo, ao recuperar esse solo doente, através das enzimas, a gente consegue monitorar essa melhoria na saúde do solo. Então, como você faz o exame de sangue, né? Deu lá, o colesterol tá alto, a glicose tá alterada, mas aí seu médico vai lá e te passa uma estatina da vida, uma rosuvastatina, passa um remédio lá, aí o colesterol cai, você vê no próximo exame de sangue. A mesma coisa com as enzimas, com a bioanálise, entendeu? A enzima estava baixa, mas eu entrei com a braquiária aqui, deixei 18 meses minha braquiária, 17 toneladas de matéria seca. Aí você vai lá, faz o exame de sangue, opa, a enzima já aumentou e tal, entendeu?
É assim que funciona. Mas o fato é que agora, isso que eu falo, por que é um momento novo que a gente vive na nossa agricultura? Porque a gente já sabia as vacinas tecnológicas, a gente já conhecia há muito tempo, né? Integração lavoura-pecuária, imitar a natureza, ter diversidade nos nossos sistemas, plantio direto, cobertura, palhada, planta viva cobrindo o solo inteiro, isso a gente já sabia. Mas agora a gente sabe fazer o diagnóstico. A gente sabe diagnosticar a condição de saúde dos nossos solos, né? E isso aí é que vai fazer toda a diferença nesse século XXI, né? Eu estava comentando aqui com o Valdir antes da gente entrar aqui no ar, né? Calorão que a gente está passando esses dias aqui, né? Gente, nós estamos vivendo num ambiente de mudanças climáticas, onde cada vez mais as coisas vão ficar desse jeito, né? Ou chove muito, ou chove pouco. E aí, cada vez mais vai ser importante a gente ter solos vivos, resilientes nas nossas lavouras, né? Solos que sejam produtivos, mas também que consigam armazenar água, sequestrar carbono, ciclar nutrientes. Porque não vai ser só mudança climática, vai ser mudança climática, mas cada vez mais vai ser difícil ter fertilizante químico, né? Uma guerra na Ucrânia, ou então acaba uma reserva de fósforo, não sei o que. Então nós vamos ter que produzir mais com menos. E é aí que entra a importância da gente ter esse solo saudável, ativo nas nossas lavouras, né? Esse grande aliado. Hein, Ieda? Até ouvindo o colega, meu bicho, o doutor Agro, o Marco Fava Neves, é filho de um grande professor meu, doutor Evaristo Marzabal. E ele tem uma citação muito interessante, que é fato, né? Hoje em dia não se fala mais em tonelada por alqueire, não se fala mais quantos quilos você vai usar por hectare. Hoje nós estamos trabalhando metro quadrado, se bobear, decímetros cúbicos é o seu nível de observação. E tem hoje, com sensoriamento remoto, com IoT, com as evoluções que nós temos hoje na biotecnologia, a questão hoje do reconhecimento e identificação de todos os agentes bióticos e outros até abióticos, a gente sabe os efeitos também. Então, se explica por que em 40 anos nós saímos de 50, 60 sacos por hectare de milho e atingimos 240, 230 em safrinha. Coisas assim que alguns anos atrás era inconcebível, né? Então, você comentou da tecnologia Bioas, a versatilidade dela, a forma como ela se aplica a diversas culturas, a diversos solos, a diversas situações. Bacana, tudo beleza. Porém, tudo tem seus desafios também e tem as suas expectativas. Na sua opinião, quais são esses principais desafios e perspectivas para a adoção do Bioas em larga escala? Bom, a primeira coisa mais importante é a gente ter laboratórios que realizem essas análises, né? Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado muito na capacitação de laboratórios comerciais. E é um processo, assim, que tem uma burocracia muito pesada, porque realmente a burocracia do Estado brasileiro é muito pesada, né? Então, assim, nós começamos inicialmente com 9 laboratórios, desses 9, 6 realmente conseguiram fazer as coisas na prática. Agora nós já temos 21, então ótimo. Já temos laboratórios, né, 21 laboratórios em vários estados brasileiros, né? São Paulo, Paraná, Goiás, Minas, Mato Grosso. Então, assim, a rede está crescendo cada vez mais, Rio Grande do Sul, então está expandindo. Em breve já teremos laboratórios Maranhão, Pernambuco. Então a rede está crescendo, mas precisa crescer mais. Então eu estou na expectativa aí da burocracia da Embrapa andar mais um pouquinho, né? E a gente até o final desse mês tem mais 10 laboratórios na rede, então já vamos ser 30. Então com certeza esse é um desafio importante, fazer realmente essa análise chegar até o produtor. O outro desafio é a gente divulgar essa tecnologia, para as pessoas entenderem, né? Então essa oportunidade que você está me dando de falar aqui no podcast, isso é super importante. Fazer essa mensagem chegar para o agricultor. E principalmente, Valdir, você falou essa questão aí toda, né, de essas inovações tecnológicas que a gente está tendo, né, a importância de você saber quanto metro quadrado está produzindo. Mas eu vou mais além. Eu acho assim, que o que a gente precisa hoje no século XXI também, sabe, gente, é a gente mudar um pouco a nossa cabeça. Mudar a nossa cabeça no sentido assim de a gente entender que realmente todos esses avanços tecnológicos que a gente fez são muito importantes, mas talvez assim o mais revolucionário mesmo, mais disruptivo, a tecnologia mais disruptiva que a gente vai ter seja a gente entender, por exemplo, que o nosso solo é vivo e que esse superorganismo pode adoecer. Não tratar o solo simplesmente assim, sabe?
como olhar para o solo e só ver ali argila, silt, areia, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, mas entender que ali você tem um organismo vivo. Esse organismo vivo é a pele do planeta e que ele está inserido ali num contexto muito maior, sabe? De não só produzir saco de soja por hectare, saco de milho por hectare, mas não, de prestar serviços ambientais. Então, por isso que eu falo que o momento é esse, gente, da gente ver que a gente pode ter uma agricultura que não só produza comida, mas preste serviço ambiental. Então, eu acho que isso aí é que vai ser o disruptivo, sabia? Além dessas coisas tecnológicas todas que tem por aí, drone, blá, 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 o IoT, essas coisas todas, mas o principal vai ser a gente mudar a cabeça da gente. Mindset, a gente entender o mindset, mudança no mindset. A gente entender que a gente é parte da natureza, que a gente não é dono da natureza, que a gente faz parte desse planeta, que a gente está no cosmos, a gente não está no caos, que tudo que a gente faz vai refletir em alguma coisa, que tudo está relacionado, entendeu? Se eu só planto soja, claro que eu vou aumentar a população de nematóide, claro que eu vou reduzir a matéria orgânica, sabe? Entender que está tudo relacionado, que quando eu mudo o manejo, quando eu mudo a prática de manejo, quando eu faço uma agricultura mais alinhada com a natureza, eu vou ser menos dependente de adubo, menos dependente de pesticida, eu vou ter realmente uma agricultura baseada em processo, não em produto. Quando eu olhar para uma floresta amazônica e ver lá menos de 1 ppm de fósforo, aqui no Cerrado, a mesma coisa, você vê lá aquelas árvores produzindo mais de 70 toneladas de matéria seca por hectare, de serrapilheira, nem falar o que está crescendo ali nos troncos, né? Então, como é que a natureza faz tudo aquilo com 1 ppm de fósforo no solo? Ela não deixa perder nada, ela tem uma rede de raízes ali maravilhosas que no solo, né? Ali na superfície, as micorrizas. Então, é isso que eu acho que realmente o revolucionário vai ser a gente entender que a gente faz parte e entender que o nosso solo é vivo, sabe? E que é vivo, é um superorganismo, é o grande trabalhador das nossas lavouras, é quem segura toda a onda pra gente, na chuva, na seca. Se chover muito, se você tiver um solo bom, ele consegue armazenar água. Se faltar água, aquela água que ele armazenou, ele vai ajudar as plantas durante aquele período de veranico. Ele vai ciclar nutriente para você. Então, se tiver uma guerra da Ucrânia, você vai poder, no solo saudável, você vai poder usar menos adubo do que no solo doente. Então, você começar a ter esses insights, essas sacações, isso aí que eu acho que realmente vai ser revolucionário no futuro, sabe? A tecnologia é importante, mas a cabeça do homem tem que mudar. O homem tem que entender que ele faz parte, sabe? Que o solo é vivo, é um superorganismo, como todo superorganismo, ele pode adoecer, né? E agora a gente sabe avaliar a saúde do solo e sabe como deixar esse solo saudável, né? Então, essa é a minha ideia hoje, sabe? É isso que eu acho, eu quero passar isso para as pessoas, assim, em todas as palestras que eu falo. Tudo que avanço tecnológico que a gente fez é altamente importante, é fundamental. Agora, com a bioanálise, é um super avanço, porque eu falo, é um diálogo bioquímico com o seu solo. A gente tem um experimento com o pessoal da Fundação Mato Grosso, um experimento de longa duração lá em Tiquira. Eles tinham um tratamento que era só soja, pouzinho e plantio convencional, solo doente. Eles começaram a recuperar o solo entrando com braquiária. É impressionante. Eles entraram com a braquiária logo após o milho, né? Não, logo após a soja, porque esse tratamento era só soja, né? Então, colheu a soja ali em fevereiro, plantou a braquiária em março. Em setembro do mesmo ano, a gente já viu aumento na atividade enzimática. E desde então, só vem aumentando a atividade enzimática. Eu falo assim, gente, isso aqui é o solo falando pra gente, olha, esse remédio que você me deu tá me recuperando, eu tô ficando bom. E, paralelamente ao aumento de atividade enzimática, o que aconteceu? Aumento de produtividade. Esse tratamento estava com a produtividade lá embaixo, estagnada, e à medida que foi recuperando a saúde do solo, a produtividade só vem aumentando, e agora já está se equiparando aos demais tratamentos onde tinha rotação e sucessão. Gente, é a gente conversando com o solo. A gente entendendo agora que a gente realmente consegue conversar com a natureza, sabe? Consegue entender as coisas. Então, isso é muito legal. Mas o que eu acho, tudo isso, resumindo a história toda, né? É a gente entender que a gente faz parte da natureza. Que se a gente não tiver esse entendimento, sabe? A gente não vai poder evoluir tanto como a gente pode evoluir. Mas a partir do momento que cair essa ficha, que a gente faz parte da natureza, que a gente, na nossa lavoura, no nosso solo, é um organismo vivo, que ele adoece e que eu tenho que cuidar da saúde dele, gente, isso vai ser revolucionário. O ser humano vai dar um salto assim. A gente evoluiu nesses 40 anos, como o Valdir falou, evoluiu bastante. Ciência e tecnologia. Isso que eu falei, o melhor vai começar agora, porque a gente está refinando esses nossos entendimentos. E cada vez mais, essa concepção de fazer uma agricultura alinhada à natureza está ficando clara para as pessoas. Eu tenho certeza que quem está ouvindo esse podcast aqui está entendendo tudo. Porque desde que a gente estudava lá na agronomia, era isso que a gente pensava, né? O pessoal fala toda primavera, né, e tal, todo mundo já vinha falando isso lá atrás, né? Mas agora a gente está vendo isso se concretizar. Então, por isso que eu falo, é um momento único. E eu quero viver mais, pelo menos, sei lá, eu quero ver tudo isso assim transformando, sabe, gente? Que eu acho que vai ser muito bacana. Quando as pessoas entenderem. Então, você me perguntou o que está faltando também de entendimento, né?
Falta as pessoas entenderem o que é isso. Porque isso não é um processo que vai ser da noite pro dia. Por mais que eu dê curso, que a gente fale, essa ficha vai caindo lentamente, mas ela vai cair. E as pessoas vão entender. E quando elas entenderem que elas estão se comunicando com o solo delas, da lavoura, nossa, gente. Quando chega as amostras de solo experimental da Fundação Montevideo, elas geralmente chegam aqui no laboratório em setembro, né? Acabaram de chegar agora. A gente para tudo que está fazendo no laboratório e vai fazer essas análises que a gente fala assim, vamos ver agora o que o solo quer dizer esse ano. Qual a mensagem que ele está mandando esse ano pra gente, entendeu? A gente fica doidinho. Mas é porque é realmente assim, essa habilidade, um diálogo bioquímico. Ninguém conversa com o seu solo falando, oi solo, bom dia, tudo bem, como vai? Não, mas se você vai lá, através das enzimas, você consegue avaliar como que ele está respondendo aquele tratamento aquele manejo que você está dando para ele. Isso é muito legal. E o dia que essa ficha cair, ninguém vai segurar a gente mais não. Aí, olha, o dia que as pessoas entenderem essa mensagem, que a gente faz parte desse todo aqui, né? Porque não adianta que a gente só tenha esse planeta, não adianta, a gente tem que cuidar dele bem, porque vai ser muito difícil para outro, né, no espaço curto de tempo. Aí a coisa vai ficar muito legal. Eu sou uma pessoa muito otimista, eu acredito nisso aí, viu? Podcast Academia do Agro. Ieda, eu já ia te fazer uma pergunta, você já respondeu tranquila, que era um conselho para os nossos colegas, tá dado o recado com muito louvor, muito bacana, né? Olha o mindset, cuide do nosso solo, cuide da nossa terra, como fazemos parte, né? Somos todos do mesmo conteúdo. Mas aí uma última mas deixa eu falar minha mensagem, Valdir. Peraí, minha mensagem é imite você tem mensagem? Então manda. Pode mandar, manda. Entendeu? Cola na natureza que é sucesso, gente. Quanto mais sua agricultura imitar a natureza, quanto mais a sua fazenda imitar a natureza, mais sucedida ela vai ser. Então, cola na natureza que é sucesso. O que a natureza tem? A natureza tem diversidade de plantas, não revolve o solo, tem planta viva cobrindo o solo o ano inteiro, tem cobertura de solo, né? Na natureza tem serrapilheira, e na natureza tem bicho, né? Tem animal. Então, se você puder fazer uma integração lavoura, pecuária, melhor coisa ainda para imitar a natureza. Tem um boizinho ali soltando um esterco aqui, urinando ali, ótimo. Pastejando lá em cima da braquiária, excelente. E se puder ter árvore, né, Valdir? Melhor ainda, melhor, né? O ELPF tá aí também. Tá aí também. Então o segredo é esse, gente. Imitar a natureza. Cola a natureza que é sucesso. Você só vai ganhar. Em todos os aspectos. Vai ter menos nematóide, vai precisar de menos atum, vai precisar de menos inseticida, menos pesticida. Cola na natureza que é sucesso. Cola na natureza que é sucesso. Ieda, fala pra mim, o que você faria diferente se tivesse começado hoje tudo novamente? A pergunta fácil eu fiz, agora eu queria mais difícil pra você. Puxa, você sabe que eu nunca pensei nisso? A gente não combinou essa perguntinha antes, né? Agora essa foi de bate pronto. Olha, você sabe que eu não sei? É interessante isso, né? Essas coisas na vida da gente, né? As decisões que a gente toma, né? Acabam se refletindo em caminhos que vão se abrindo aqui. Muitas vezes, coisas que aconteceram há 30 anos lá atrás, você fala assim, nossa, mas eu passei por esse momento tão difícil. Mas foi importante você passar por aquele momento difícil, porque aquele momento difícil te fez aprender coisas que foram muito importantes ao longo da sua vida, né? Então, assim, realmente eu não sei o que eu não teria feito. Eu agradeço tanto a Deus que todos os caminhos me levaram até aqui, sabe? Então, assim, eu só tenho gratidão, não tenho assim... eu não consigo pensar um jeito fazer de ser tão melhor do que a gente que foi. De fazer coisas diferentes. Mas eu penso... Deus encaminhou tudo, sabe? Foi tudo encaminhado. Foi uma sincronicidade, assim, muito grande. Imagina, mas eu penso você sabe que eu penso que nem você, Ieda. Sabe por quê? Existe uma coisa no ser humano, com certeza, que é um ato único. É único. Tomada de decisão. Ou você vai para cá, ou você vai para lá. Não tem jeito. Todo segundo, a milésimo de segundo, nós estamos tomando uma decisão. Vamos piscar o olho, não vamos piscar o olho, vamos sorrir, não vamos sorrir, vamos chorar, não vamos chorar. Tomada de decisão. E a vida é assim. Então, o que eu faria diferente? Como cada momento eu tive que tomar uma decisão de um caminho, aquele caminho me ensinou coisas e até me orientou para não fazer algumas coisas, e assim a gente seguiu. Então, o que fazer diferente? É uma pergunta realmente não complicada. Talvez um sonho, né? Quando eu era criança, eu queria ser... Eu estava vendo ontem o final da Copa do Brasil. Eu queria ser jogador de futebol, eu queria ser astronauta. Beleza, né? Tudo bem. Mas isso aí já é sonho juvenil, pueril, né? Que a gente fala. Ô, Ieda, eu preciso saber, sabe o quê? O nome do seu cachorro, que está embaixo da sua mesa. Como é o seu nome? Gente, olha, tem um ronco aqui. Essa aqui é a Nina Ronco. Nina. Ela é bem gordinha. É a Nina, ela ronca. Nina. Mas aqui também a gente tem a Kiara e a Kika. Nós temos 3 aqui. A Nina, quem mais? A Kika e a Kika Kiara. Kiara.
Não, porque eu vou dar créditos para ela de efeitos especiais no nosso. Exato. Eu vou colocar um crédito para ela. Ieda, muito obrigado pela sua participação. Acabou de aqui, tá vendo? A Nina eu sei, está gravado, já está gravado aqui. É a cachorra. E eu queria te agradecer muito novamente a sua disponibilidade, a sua participação. Gostaria que você tenha a Academia do Agro como uma arena sempre aberta, sempre livre aí para novas mensagens, novas orientações, principalmente com todo esse entusiasmo que você emana, que você nos transmite, muito bacana mesmo. E a todos os nossos ouvintes que tenham perguntas, tenham comentários, tenham sugestões, elogios ou mesmo críticas, faz parte do jogo, tá? Nossos dados, nossas informações, e-mails e tal, estarão todos no nosso webnote, na nossa descrição, e fiquem à vontade, pode mandar as perguntas que com o maior prazer nós vamos estar dando o retorno. Ieda, muito obrigado, fica com Deus, bom trabalho aí para ti. Olha, Valdir, eu que agradeço. Pessoal, eu agradeço muito a vocês, assim, pela audiência. Valdir, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Desejo a você muito sucesso. Esse trabalho é muito importante, sabe? Assim, nossa, faz a gente chegar em lugares que a gente nunca imaginou, né? Então, assim, muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui. Foi ótimo ter conversado com vocês, viu, gente? E fiquem à vontade para me escrever, o meu e-mail, ieda.mendes@embrapa.br. E, olha, tudo de bom para vocês. Feliz safra 23, 24, muito sucesso das nossas lavouras, solo saudável aí para todo mundo, e vamos imitar a natureza, cola na natureza que é sucesso, e parabéns, agricultores, por vocês estarem aí plantando, a gente sabe da importância de todos vocês para todos nós, no mundo inteiro, parabéns, brigadão por tudo, valeu, viu, gente? Ieda, fecho a nossa entrevista, a todos, colhem na natureza, gente, um abraço. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse fabricadepodcast.com.br e saiba mais. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!